Você já sentiu medo alguma vez na sua vida? Talvez medo de uma provação, talvez medo de dirigir, medo de voar ou medo de um novo relacionamento. Como fica a sua relação com Deus durante esse período de medo? Hoje nós vamos mergulhar em uma história de muita coragem, de muita fé e do poder divino de Jesus que acalmou as águas agitadas de um lago, mas acalmou também os corações temerosos dos seus discípulos. É agora no programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus. Você sabe que o medo, ele é uma das consequências das reações, das emoções que nós lidamos com elas por conta do pecado, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre medo, sobre como lidar com medo e principalmente o papel do medo dentro da fé. Mas para que você possa ter mais conteúdo a esse respeito e a respeito de como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele oferece cura para o nosso medo, para as nossas angústias, as nossas dúvidas, eu quero te oferecer aqui a revista A Cura do Pecado. Essa revista, ela foi escrita pelo pastor Rafael Rossi, que é apresentador do programa Arena do Futuro. Dentro desse material, que não é um material muito grande, é um material até curto para a riqueza que ele tem, né? Você vai aprender muitas lições que vão falar sobre a origem do pecado, as consequências do pecado, entre ela os distúrbios, né, e as disfunções das emoções, e vai ter também a solução para o pecado. Pedindo essa revista na sua casa, e você pode fazer isso de forma gratuita, né? Você não paga nada para pedir, nada para receber, não precisa ser um anjo da esperança para que você possa pedir uma das nossas revistas gratuitas, mas pedindo essa revista você vai ser abençoado ao descobrir na palavra de Deus a resposta para o pecado. Então eu convido você a pedir pelo 12 98244 4449. Mande uma mensagem para a gente e a nossa equipe vai ter o maior prazer em enviar para você uma das nossas revistas. Lá você vai encontrar também pelo WhatsApp, pelo nosso site, né? novotempo.com/escola bíblica. Você vai encontrar várias outras revistas também que você pode aprender sobre Deus, sobre a Bíblia com a Novo Tempo. Materiais preparados para atender a sua necessidade. Então entre em contato com a gente, 12 98244 4449. Quero te convidar para fazer uma oração comigo, para que a gente possa pedir a presença de Deus para o nosso estudo. Oremos. Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor já está em nosso meio. E nós, agradecendo a Ti, queremos pedir que a sua presença ilumine a nossa mente, para que aquilo que nós vamos conversar e estudar aqui nesse dia possa ser de bênção para a nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja bem, o medo. O que seria esse medo? A ciência diz que o medo é uma sensação de estar exposto a algum tipo de perigo, sabe? Que pode ser real ou pode não ser real, né? Inclusive tem pesquisas que dizem que boa parte da nossa ansiedade, do nosso medo, são sobre coisas que, na verdade, nunca vão acontecer. Quando nós estamos passando por uma situação de medo, ocorre no nosso corpo uma liberação de um hormônio, né, de uma substância que é a adrenalina. E aí os nossos lábios ficam ressecados, a pele fica pálida, o músculo fica contraído, né, porque a gente está em estado de alerta, pronto para fuga se for necessário. Eu não sei se você se lembra de alguma experiência de medo que você já tenha passado. Eu me lembro sim de uma experiência que eu passei, viu? Eu estava voltando para a minha casa, eu morava lá na cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. E eu estava no aeroporto levando um amigo e eu voltava para a minha casa feliz, contente, ouvindo música no carro. Eu estava de bermuda e de camiseta porque eu só fui levar meu amigo no aeroporto, não pretendia sair do carro e era inverno, né? E eu lembro que na volta o meu pneu furou. Quando o pneu furou, eu pensei, poxa, né? Logo agora, né?
à noite, eram umas 10 horas da noite já. Poxa, poderia ocorrer em algum outro momento, né? Mas beleza, vamos parar, vamos trocar o pneu e vamos seguir. O problema foi que quando eu saí do carro, eu percebi que junto do step não estava uma pecinha específica importante que a gente coloca dentro da chave, né, dentro do parafuso, e assim o parafuso roda. Era um tipo diferente, nem sempre isso é feito, né? Nem sempre é dessa forma. Ou seja, eu não poderia trocar o pneu do meu carro porque não tinha todas as peças necessárias. O que eu fiz? Entrei em contato com a concessionária daquela rodovia, pedi socorro, pedi ajuda e voltei para o meu carro. E aí eu fui, ao invés de ficar orando, né, fui entrar no Instagram e conversar com as pessoas no WhatsApp, porque eu achei que estava tudo bem. Mas ao invés de fazer isso, eu fui desperdiçar ali o meu tempo um pouco, até que eu ouço uma voz, depois de uns 40 minutos, que na minha cabeça era o tempo que eles demorariam para mandar um carro, para me ajudar, para guinchar o carro, ou simplesmente para trocar o pneu ali, já que eu não tinha as ferramentas necessárias, né? Quando eu ouvi aquela voz, eu pensei, finalmente, o dia era um sábado à noite, Dia dos Pais era no dia seguinte, maravilha, vou trocar meu pneu, vão trocar para mim, ou vão me dar a ferramenta, vão me emprestar, vão guinchar o carro, meu problema vai ser resolvido. O problema é que quem estava me chamando não era o funcionário da concessionária, era um assaltante que estava me chamando, pedindo para eu sair do carro com uma arma apontada para mim e dizendo, acabou para você, entrega o carro e eu vou seguir a minha vida. Transtornado, seguramente usando algum tipo de substância, porque no rosto dá para ver que ele não estava normal. Naquele momento de paralisia que eu fiquei, porque assim, gente, o que está acontecendo aqui, né? Foi uma das experiências onde eu mais senti medo em toda a minha vida, né? A história continua, é uma longa história, mas eu acabei voltando para o carro correndo e fugindo, né? Acho que não foi uma das melhores ideias, mas naquele momento ali Deus me abençoou e funcionou naquele momento, né? Não recomendo isso não, mas eu consegui ir para outro local, o socorro chegou e o medo passou. Mas a história que a gente vai ver hoje também é uma história de muito medo, de exposição a um perigo iminente. E eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Abra sua Bíblia aí comigo. Eu sei que você talvez tenha o seu celular com você, pode abrir também no seu celular. O importante é que você acompanhe a palavra, a leitura da palavra aqui comigo. Marcos, capítulo 4, eu quero ler com você a partir do verso 35. Veja, nesse momento aqui, Jesus via de uma série de milagres, uma maratona que ele estava fazendo, né? Sermão do Monte, a cura do leproso, a cura de um servo centurião, a cura da sogra de Pedro, e algumas traduções nos seus subtítulos trazem assim, muitas outras curas. Jesus tinha muita pressa no seu ministério, né? Jesus teve um ministério curto, relativamente curto, né? Mas ele tinha muita pressa de fazer os sinais para que o seu ministério causasse um certo impacto e fosse reconhecido, porque os milagres de Cristo tinham esse objetivo, né? Ele não queria chamar atenção para si, mas os feitos de Jesus mostravam um pouquinho de quem ele era e da essência do seu ministério. Mas eu quero ler com você no verso 35, porque esse aqui não foi só mais um milagre. Leia comigo o 35 até o 38, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus ele sobe no barco porque havia uma multidão ao seu redor. E nesse mesmo barco que ele segue para continuar as suas palavras, né, a sua pregação, é o mesmo barco que ele segue para o lado oriental do Mar da Galileia. E olha que interessante como que as pessoas eram sedentas por ouvir Jesus, porque o que a Bíblia nos diz é que alguns barcos seguiam o barco de Jesus. Pode imaginar? Dias e dias de pregação, fazendo milagres, as pessoas sedentas, as pessoas apertando Jesus. Jesus sobe no barco, com o mesmo barco ele vai para o outro lado e as pessoas seguem ele ainda assim, né? Jesus estava muito cansado
dessa maratona e ele dorme. E aqui acontece algo interessante, porque o Mar da Galileia, ele fica a mais ou menos 180 metros abaixo do nível do mar, numa bacia que é cercada por montanhas. O que isso tem a ver, pastor, com a nossa mensagem? É importante você entender isso, porque esse ar frio que desce das montanhas, unindo ao calor e à umidade dos lagos, né, típico ali daquela região do Oriente Médio, causava tempestades inesperadas. Certa vez, uma pessoa perguntou a um guia turístico lá de Israel: e aí, você já viu alguma tempestade como essa? Já passou por uma situação assim? E a resposta dele foi: com certeza, e eu não quero passar por isso de novo. O que eu quero dizer é que os discípulos, boa parte deles, estavam acostumados com as águas da Galileia. Eles sabiam que qual era a configuração daquela região, o que acontecia naquela região, eles sabiam disso. Então imagina que para que os discípulos pudessem ficar desesperados como eles ficaram, tinha que ser algo fora do comum. E aqui a gente já começa algumas lições, né? Porque eles estavam experimentados com as tempestades que aconteciam naquele local, mas o desespero deles foi porque seguramente aquela tempestade estava muito acima do normal, porque eles eram experimentados no mar. Pescadores, homens experientes, família já vivia naquela região há muito tempo. O que nós lemos no verso 38 e 39 é que o medo que eles sentiram, não só paralisaram a sua ação, mas também fizeram com que eles questionassem as intenções do mestre. E eles perguntam, né, mestre, o senhor não se importa se a gente perecer? O medo, ele leva a essa busca pela fuga. E a ciência fala que nós nascemos com dois medos que são inatos assim, à nossa vida, que é o medo de cair e o medo do barulho. Os bebês já nascem com isso. E naquele momento tinha esses dois medos, né? O medo do barulho, que estava muito grande da tempestade, e o medo de cair e morrer afogado. O medo era tamanho que eles chegaram a duvidar das intenções de Jesus. Ao não fazer nada. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não se importa que a gente pereça? Gente, isso acontece muito na nossa vida também. Porque eu e você vivemos nesse mundo e nós sabemos que esse mundo é cheio de tempestades. A nossa vida tem problemas, a sua vida tem problemas. E a gente meio que se acostuma a viver nessa circunstância. E nós experimentamos o poder de Deus nas pequenas lutas, nos pequenos momentos, nas pequenas superações. Mas muitas vezes, quando a tempestade é muito grande, quando a prova é muito grande, muitas vezes a nossa atitude é de questionar a Deus e duvidar das suas intenções. O problema aqui não foi o medo em si, a gente vai falar disso já já, mas o que o medo levou os discípulos a fazerem. Veja bem, os discípulos estavam com Jesus no seu ministério, estavam experimentando o que Jesus estava fazendo, o que Jesus havia feito por eles e pelas pessoas ao redor. Mas mesmo assim eles duvidaram. Não só duvidaram do que iria acontecer, mas duvidaram das intenções desse mestre. O fato é que Jesus acalma a tempestade com uma palavra de ordem, né? Acalma-te, emudece. E agora eu quero ler com você o verso 40, porque o verso 40, depois de resolver o problema, né? O verso 40 apresenta para nós qual foi a resposta de Jesus à atitude dos discípulos. Leia comigo. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os outros evangelistas, né, você sabe que os evangelhos sinóticos, ou seja, com a mesma ótica, olhando para o mesmo evento, mas às vezes de perspectivas diferentes, né? Mateus e Marcos, Lucas vão falar desse mesmo evento e eles vão usar expressões parecidas. Onde está a fé de vocês? Vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos? Observe que o maior problema aqui não era o desastre físico, mas a situação do coração dos discípulos. Tanto que a fala imediata de Jesus foi qual? Onde é que está a fé de vocês, gente? Cadê a fé de vocês? Note também que Jesus não repreendeu os discípulos especificamente porque eles estavam sentindo medo. Convenhamos, né? O medo faz parte da nossa vida.
É a resposta, como nós dissemos, é a resposta natural da nossa mente, do nosso corpo, mas não pode ser a resposta natural do nosso espírito, no sentido da nossa conexão com Deus. O medo, ele faz parte, mas a repreensão de Jesus aqui não é porque vocês estão com medo. Vocês estão com medo, qual é o problema de vocês? Não, mas é aonde está a fé de vocês. O medo faz parte, ok, mas aonde que está a fé? Onde está a fé de vocês? E veja, Jesus vinha de uma maratona de parábolas, de ensinamentos sobre o reino de Deus, o quanto esse reino cresceria, e os discípulos sabiam que eles faziam parte desse movimento. Às vezes, quando eu olho para essa história, eu observo que Jesus estava dormindo porque ele estava cansado. Sim, humanamente ali, depois de uma maratona no início do seu ministério, ele estava cansado, sim, mas depois de tanto tempo passado com seus discípulos, depois de tantas lições aprendidas, histórias, parábolas, milagres na frente deles, acontecendo curas, estava na hora de colocar a fé dos discípulos em prática. Vocês viveram aqui, né? A aula teórica, digamos assim, e meio prática também, porque vocês viram meus milagres. Vamos ver se vocês aprenderam. Os discípulos tinham ao menos 3 razões para não fraquejar na sua fé. Primeira, eles tinham garantia que eles chegariam à outra margem, porque Jesus, lá no verso 35, ele diz: muito bem, gente, vamos passar então e vamos ir para a outra margem. Você sabe o que acontece na outra margem, né? Milagre da expulsão da legião de demônios. Segunda razão é que Jesus estava no barco. E como eu disse, eles já sabiam o poder que Jesus tinha, porque estavam experimentando isso nos últimos dias. E a terceira razão, Jesus estava tranquilo. Veja, Jesus deu a confirmação que eles chegariam ao outro lado. Jesus estava tranquilo. Gente, e aí? Cristo, ele repreende os seus discípulos por causa do medo covarde, não do sentir medo, mas do medo covarde. E ele transforma essa ocasião em um estímulo para a fé. Jesus, ele sugere aqui que se a confiança deles estivessem firmadas em Deus, mesmo que ele estivesse dormindo, eles não teriam motivo para o temor. E veja, na nossa vida as tempestades, elas acontecem, faz parte da nossa vida, da nossa rotina. O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos o quê? Teríamos aflições. Mas a repreensão que Jesus faz é direcionada à falta de fé. O medo faz parte. As aflições fazem parte. Mas nós não podemos deixar que as aflições da nossa vida nos seguem a ponto de a gente não reconhecer a presença e a ação de Deus. Uma outra lição que eu tiro dessa história é que até as tempestades, elas não vêm na nossa vida apenas quando nós estamos desobedecendo a Deus. Jonas, por exemplo, ele passou por uma tempestade, passou por uma situação complexa, uma situação de vida ou morte. E ele poderia ter morrido ali, né? E ele passou por essa situação, por essa tempestade, por conta da sua desobediência ao Senhor. Para que Deus ali pudesse usar aquela situação para fazer Jonas acordar, né? Agora eu quero falar para você uma coisa, você que está me assistindo aí, preste bem atenção. As tempestades não vêm apenas quando nós estamos desobedecendo ao Senhor, porque os discípulos passaram pela tempestade por conta da obediência ao Senhor. Pense bem, eles estavam seguindo a Jesus, seguindo o Mestre. E mesmo com o Mestre dentro do barco, eles não estavam livres de tempestades. Muitas vezes nós pensamos que por seguir a Jesus, por sermos cristãos, por devolvermos o dízimo, por fazermos tantas coisas que o Senhor espera de nós quando nós somos salvos por Ele, a gente espera que isso, ok, eu posso até fazer, mas né, me abençoa aí. Mesmo com Jesus presente na nossa vida, as tempestades elas vão chegar, meus amigos. As tempestades elas vão fazer parte da nossa vida.
E veja, pense bem e observe bem, quando Jesus parecer dormir nas tempestades da sua vida, pense bem se ele não está te dando a oportunidade de exercer a sua fé. Vou repetir, quando Jesus parecer dormir nas tempestades da sua vida, preste atenção se ele não está te dando a oportunidade para que você exerça a sua fé. A repreensão de Cristo não foi pelo medo dos discípulos, porque o Senhor conhece as nossas lutas. A repreensão de Jesus foi porque eles deixaram que o medo fizesse com que eles duvidassem daquele que estavam com eles, mesmo parecendo que estava dormindo, né? No caso, ele estava dormindo de fato. Mesmo assim, o Senhor teria poder e o Senhor jamais deixaria os seus discípulos perecerem. A lição que fica para nós é para que eu e você possamos soltar os lemes da nossa vida e deixar com que a nossa vida seja conduzida por Deus, porque quando nós fizermos isso, mesmo que venha tempestade, mesmo que venha vento forte, mesmo que venha barulho, nós estaremos em paz. É o que diz a música, né? Pode cair o mundo, eu estou em paz, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Assim como os discípulos, às vezes eu e você nos sentimos confortáveis no leme da nossa vida, né? O emprego, casamento, igreja, família em ordem. Nós podemos até lidar com pequenas tempestades. O problema é quando a grande tempestade vem. Quantas vezes nós nos encontramos em situações tempestuosas em nossa vida e nós tentamos segurar as cordas, controlar os problemas como os discípulos fizeram. O convite para você é para que você, ao testemunhar os milagres de Deus nas pequenas coisas, possa ter fé o suficiente para que quando as grandes tempestades cheguem, você resista e resista com fé. Pastor, mas dá medo? O senhor não sabe o que eu estou passando? Eu estou há tantos anos aqui lutando contra esse pecado, ou orando por alguém, ou lutando pela restauração no meu casamento. E parece que Deus não me ouve. Faça a sua parte. Qual que é a sua parte? Exercer a sua fé. O resto o Senhor fará. Demonstre confiança nas promessas de Deus. Demonstre confiança no poder de Deus. Porque Ele vai, se Ele não livrar você da tempestade, Ele vai segurar suas mãos enquanto você passa pela tempestade. Jesus dormia porque Ele acreditou piamente que os discípulos haviam aprendido a lição. E essa lição que os discípulos aprenderam é a lição que eu e você podemos aprender também. A pergunta que eu faço para você é: a sua vida está nas mãos de Deus? Você tem cada área da sua vida entregue nos pés de Cristo? Quais são as áreas da sua vida que você ainda precisa submeter ao Senhor para que Ele tenha domínio completo da sua existência? Uma vez que você faça isso, eu tenho certeza que o Senhor te dará o sustento em meio à tempestade. Pastor, eu não estou longe de Deus, eu estou perto de Cristo, eu tento fazer aquilo que é possível, mas parece que as coisas não dão certo para mim. E lembre-se que as tempestades não vêm para nós apenas quando nós estamos longe de Deus ou desobedecendo. Ele não prometeu uma vida fácil, mas prometeu que estaria conosco. E Ele está com você. Esses homens haviam testemunhado tantos milagres naqueles últimos momentos que a pergunta de Jesus é compreensível, né? Gente, é sério isso? É sério que vocês estão nessa dificuldade toda? Passaram por tudo o que passaram comigo? Isso acontece também na nossa vida. Isso acontece nas nossas vidas também. E o convite da mensagem desse dia, não sei que momento você está assistindo pelo NT Play, está no YouTube ou está acompanhando a gente aqui pela TV Novo Tempo, o convite que fica para você, meu amigo e minha amiga, é para que você olhe para as suas lutas, olhe para a forma como Deus guiou você até aqui, e ao olhar para isso, você tenha certeza que o Senhor vai guiar você daqui para frente. O Senhor vai guiar você daqui para frente. Jesus dormia, além de estar cansado, porque ele achou que os discípulos já haviam entendido. Isso também acontece em nossa vida. A maior lição
que nós tiramos dessa história é que a tempestade não é razão para desespero. Como assim? Olha os ventos, olha a onda, ouça o barulho. Você está com medo? Vá com medo mesmo. Vá assim mesmo. Avance, mas vá na companhia de Deus. Quando os discípulos perceberam que Jesus estava com eles, a tempestade não pareceu mais tão assustadora. Assim que souberam que ele estava pronto para ajudar, e a tempestade se transformou em tranquilidade, e os seus corações sentiram uma paz completa, mesmo com o vento assustador que os havia atingido. Viajar com Jesus é viajar em paz. Não importa quão turbulentas as coisas possam parecer. Convido você a fazer o mesmo. Na jornada da sua vida, na viagem que é a sua vida, convide o Senhor para estar no barco. Se você sentir medo, se você sentir ansiedade pelas coisas que podem ou não acontecer, entregue isso nas mãos do Senhor e mantenha a sua fé. O que a Bíblia nos diz é: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E o salmista continua, ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Salmo 107, 28. O navio da sua vida chegará ao porto. O navio da sua vida chegará ao porto, porque é o Senhor que está na direção da sua vida. O maior vilão da paz é a preocupação. Preocupar-se com você mesmo, com o futuro que pode parecer incerto, com as pessoas que amamos. Mas o que Jesus nos ensina é sobre um Pai que nunca nos deixará chorar em vão. E sobre um amor que nunca vai nos deixar. Quando a gente estiver ansioso, quando você estiver ansioso, tenha certeza que é esse Jesus que acalmou a tempestade, que vai trazer calma através do seu amor. O navio da sua vida chegará ao porto. Confia e avance em nome de Jesus. Não sei quais são as lutas que você está passando nesse momento, mas eu quero te convidar para orar comigo. E vamos entregar a nossa vida, as nossas lutas, nossas angústias aos pés do Salvador. Ore comigo. Pai, quantas pessoas estão nos assistindo, Pai, com a vida quebrada, com angústias em seus corações, com um sentimento de medo, de incerteza em relação ao que vai acontecer, a como será a resolução dos seus problemas, Senhor. Eu quero colocar todas essas pessoas em seu altar, Senhor. Receba essas orações, receba essas angústias, receba esses medos, essa ansiedade, Pai, e que o Senhor possa trazer a paz que excede todo o entendimento a cada coração que nos assiste e nos ouve nesse dia. Que a certeza da sua companhia, a certeza da sua proteção, da sua bênção esteja conosco. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém.